Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos mergulhar nos momentos centrais do livro de Ruth. Oi. Sim, uma história, olha, cheia de reviravoltas. Perda, lealdade, um recomeço em Belém. Exato. A gente vai seguir os passos de Noemi e Ruth, sua nora moabita, desde Moabe até Belém, né? Isso. E ver como a vida delas se cruza com a de Boaz. É fundamental entender o conceito de Hesed aqui, essa lealdade profunda, essa bondade pactual. Tudo começa com uma tragédia, né? Noemi perde o marido, perde os 2 filhos lá em Moabe, fica viúva, sem filhos. E amargurada, understandably. Ela decide voltar para Judá, sua terra. E ela até tenta dispensar as noras, Orfa e Ruth. Fala para elas voltarem para suas famílias. Orfa acaba indo, né? Mas Ruth se recusa. É aí que vem aquela declaração famosa. Famosíssima e poderosa. Aonde quer que fores, irei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Isso é Hesed na veia. Ela larga tudo, sua terra, seu povo, por Noemi. Uma lealdade impressionante. E elas chegam em Belém, tipo, bem no comecinho da colheita da cevada. Exatamente. E aí, claro, precisavam sobreviver. Ruth toma a iniciativa. Sim, ela pede permissão para Noemi para ir respigar, que era colher as sobras que ficavam nos campos, um direito dos pobres, né? Isso. E por acaso, ou talvez não tão por acaso assim, sabe? Ela vai parar justamente no campo de Boaz. E quem era Boaz? Boaz era um parente rico do falecido marido de Noemi. E o interessante é que ele nota Ruth na hora. Pergunta sobre ela. Ah, E quando ele fica sabendo da história, da lealdade dela com Noemi, ele age com o Hesed também. Manda os trabalhadores tratarem ela bem, deixarem grãos de propósito para ela uau, e até chama ela para comer junto com eles. Algo bem comum para uma estrangeira viúva, viu? que bacana. E quando Ruth conta isso para Noemi? Aí a ficha cai para Noemi. Ela reconhece Boaz como um remidor, um Goel. Remidor, Goel. O que isso significa exatamente? O Goel era um parente próximo com deveres bem específicos. Podia resgatar terras da família, proteger parentes em apuros e, em certos casos, casar com a viúva para garantir a continuidade do nome da família, da herança. Era uma rede de segurança social, digamos. Entendi. Uma figura-chave. E Noemi vê uma oportunidade aí para Ruth, né? Exatamente. Ela bola um plano ousado, preciso dizer. Ousado como? Ela manda Ruth se arrumar toda e ir até a eira à noite, o lugar onde debulhavam os grãos e onde Boaz estaria comemorando o fim da colheita. E o que Ruth deveria fazer lá? Esperar Boaz dormir, descobrir os pés dele e se deitar ali. Era um gesto simbólico. Quando ele acordasse, ela pediria para ele cumprir o papel de remidor, tipo, estenda sua capa sobre mim. Um pedido de proteção e casamento. Nossa, que situação delicada. E como Boaz reage? Ele se assusta no começo, claro, mas aí Ruth se identifica e faz o pedido. E Boaz, olha, ele é incrível. Ele elogia a virtude dela, o Hesed dela, por estar preocupada com a família do falecido e não buscando um casamento qualquer. Mas tinha um problema, né? Tinha. Boaz foi super correto. Ele explica que, pela lei, existia um parente ainda mais próximo que tinha preferência para ser o remidor. Mas ele promete resolver isso no dia seguinte, publicamente. Que integridade. E como ele resolve? No outro dia, ele vai à porta da cidade, que era tipo o fórum da época, sabe? Chama esse parente, mais 10 anciãos como testemunhas. Tudo conforme a lei. Perfeito. Ele apresenta o caso. A terra do falecido Elimeleque, marido de Noemi, estava disponível. O parente topa comprar a terra na hora. Parecia resolvido, então? Mas aí vem o pulo do gato. Boaz adiciona a condição. Quem compra a terra tem que casar com Ruth, a moabita, para manter o nome e a linhagem do falecido. Ah, e aí? Aí o parente pula fora. Ele diz que isso ia prejudicar a própria herança dele. Talvez o custo, a responsabilidade, ele não quis. Entendo. Então ele faz o ritual. Tira a sandália, passa para o Boaz, abrindo mão do direito dele. E com isso o caminho fica livre para Boaz. Exatamente. Boaz anuncia ali para todo mundo que comprou a terra e vai casar com Ruth. O povo e os anciãos abençoam a união. Que reviravolta. E eles se casam, têm um filho, Obed,
E a amargura de Noemi se transforma totalmente em alegria. As mulheres da cidade até dizem que Ruth valia mais que 7 filhos para ela. 7 filhos, um elogio enorme. E o finalzinho amarra tudo de forma espetacular. Mostra genealogia. Obed foi pai de Jessé, E Jessé foi pai de quem? do rei Davi. Caramba! Então Ruth, a estrangeira, a moabita, acaba na linhagem do maior rei de Israel. Que coisa, hein? É impressionante, né? A lealdade dela, o Hesed, gerou o Rezes de Boaz. A coragem de Noemi e Ruth, tudo isso levou à redenção e a um legado inesperado. Fica então essa reflexão, né? O que essa inclusão de Ruth, uma estrangeira, na linhagem de Davi, nos ensina sobre pertencimento, sobre os caminhos de Deus, talvez, e como a fidelidade pode quebrar barreiras que a gente nem imagina. Uma ótima pergunta para a gente guardar e pensar a respeito. Esperamos que essa análise tenha sido esclarecedora e tenha despertado ainda mais interesse nessa história fantástica. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.